Estou em Alagoas e primeiro quero agradecer ao povo de Maceió pela forma carinhosa que me tratou desde quando posei nesse estado. Muito obrigado, meu Nordeste. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. E estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na minuta de golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecer. Em especial, povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção aqui de meus irmãos evangélicos e de pessoas de qualquer religião. Preste atenção, o alerta que eu vou dar e uma convocação. Em nenhuma nação democrática no mundo se controla a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Nenhuma nação democrática do mundo controla a opinião em redes sociais. O que nós precisamos entender é o seguinte: se alguém, não só em redes sociais, caluniar, difamar e injuriar, é crime, é processado. Esse jogo de querer controlar redes sociais é um jogo político ideológico que atende a interesses escusos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E o que você acaba de ver é o plano de Bolsonaro e Malafaia para desmoralizar o Supremo Tribunal Federal e intimidar o Supremo Tribunal Federal através dessa tentativa de desmoralização. Mas essa tentativa de desmoralização já houve na manifestação anterior em São Paulo, só que agora essa manifestação ganha um plus, ganha um reforço. E um reforço que, ao contrário do que pode parecer, não é só o apoio do trilionário em dólar Elon Musk e a briga dele com o STF. Elon Musk é uma figura conhecida, é tido como político, o peso das opiniões dele, um grande empresário muito rico, não é tão grande assim. O que o Malafaia vai levar para a Avenida Paulista é, acima de tudo, os ataques da imprensa corporativa, da dita grande imprensa, dos grandes jornais, Estadão, Folha e o Globo, que agora reproduzem ipsis literis, ou seja, ipsis literis é uma expressão latina, em latim, usada muito no direito, que significa textualmente igualzinha a de Folha, Estadão e Globo e Malafaia, estão todos dizendo a mesma coisa, e na verdade isso é uma balela, não é? Porque você veja aqui, é uma matéria da Revista Oeste, é uma revista do agronegócio que financiou o golpe de 8 de janeiro, está cheio de provas aí, inclusive de que o agronegócio financiou o 8 de janeiro, colocou caminhões para bloquear estradas, e agora estão todos falando a mesma língua, Estadão, Folha e o Globo. E o Malafaia vai usar as manifestações deles, que depois que o Elon Musk aderiu ao Bolsonaro e começou a atacar o Alexandre de Moraes, na verdade ele já tem essa relação com o Bolsonaro desde antes, mas os ataques ao Alexandre de Moraes, e primeiro ao Alexandre de Moraes, depois ao STF, depois a Lula, não é? O Elon Musk completou esses ataques nos últimos dias, também partindo para cima do governo do Brasil. E o Elon Musk, ele fez com que Estadão, Folha e o Globo, por alguma razão, resolveram
imitar o discurso de um trilionário em dólar, o segundo homem mais rico do mundo. Por que será, né? Como o Elon Musk despertou a solidariedade e a concordância desses jornais. Eles devem gostar muito do trabalho social do Elon Musk. Só não sei que trabalho social é esse, porque a única coisa que esse cara se dedica é a ganhar muito dinheiro para ele mesmo, né? E não foi só a revista Oeste, não. Você teve sites, inclusive ligados à mídia tradicional, como esse site chama, que notaram que esses jornais do nada passaram a reproduzir o discurso do Bolsonaro e do Malafaia contra o STF, porque é o mesmo discurso do Elon Musk. Esse site, Poder 360, é do jornalista Fernando Rodrigues, que trabalhou décadas na Folha de São Paulo e é ligado à grande mídia, não é? E diz aqui, jornais tradicionais sobem o tom contra STF e Alexandre de Moraes. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seriam excessos em decisões do Supremo quando é criticado. E a Globo defendeu o PL das fake news, mas também tem feito críticas ao Alexandre de Moraes e ao STF. Aqui você vê, por exemplo, uma matéria do jornal Estado de São Paulo chamando o Alexandre de Moraes de rainha de copas do STF, não é? É algo ofensivo, desrespeitoso. Diz a linha fina que, ao mandar investigar Elon Musk após ter sido alvo de suas críticas, o ministro Alexandre de Moraes reforça o caráter arbitrário dos inquéritos sobre fake news e milícias digitais, que é o que diz o Bolsonaro, diz o Malafaia. Censura promovida por Moraes tende a acabar. A mesma coisa que diz o Moraes, o Bolsonaro e o Elon Musk. Bom, o fato é que Bolsonaro e Malafaia vão aproveitar isso na manifestação do dia 21, lá no Rio de Janeiro. Ato de Bolsonaro vai retrucar a minuta do golpe e terá Musk como combustível. Aliados dizem que menção à minuta colou com militância e evento ocorre em clima mais ameno do que o anterior. Por quê? O que diz essa matéria, para resumir? Na manifestação anterior, o Bolsonaro, inclusive, estava com medo de ser preso. Ele fugiu até para a Embaixada da Hungria, se escondeu lá pouco antes de convocar o ato, porque ele estava com medo de ser preso por ter convocado o ato. Aí ele viu que não aconteceu nada. O Malafaia foi ao ato, xingou o STF no ato, também não aconteceu nada, e agora eles estão mais relaxados. E agora tem o Elon Musk aqui atacando o STF, dizendo que o STF é arbitrário, e tem também a grande mídia atacando o STF. Então o Bolsonaro vai para lá livre, leve, solto. Talvez, provavelmente, o Bolsonaro vai terceirizar para o Malafaia os ataques. Mas não é muita certeza isso, não. Bom, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos cumpriu a promessa e divulgou relatório. Na verdade, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos divulga relatório que fala em censura no Brasil. O que essa matéria malandra do Grupo Folha de São Paulo não diz, do UOL, é que esse comitê da Câmara dos Estados Unidos, na verdade, é um comitê de aliados de Donald Trump. Estão fazendo política. Isso não vai para frente, isso não vai dar em absolutamente nada. É só um ato político e serve para mostrar aqui que os Estados Unidos, eles tentam passar ao Brasil a ideia de que os Estados Unidos é contra culpa o STF daquilo que o Malafaia, o Bolsonaro e o Elon Musk acusam. Bom, o Tarcísio de Freitas conseguiu que a Câmara Municipal de São Paulo aprovasse a privatização da Sabesp. Ao aprovar a privatização da Sabesp, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aumento das contas de água. Todas as privatizações fizeram disparar as tarifas, por isso que a grande maioria, isso ninguém fala, pesquisa Datafolha, pesquisa Ibope, todas as pesquisas mostram
que a grande maioria dos brasileiros é contra as privatizações. E o sujeito vota num cara desse, um carioca inclusive, né? E ele pega e simplesmente faz o quê? Vende a Sabesp e piora a vida dos mais pobres, que a conta de água sempre é comum você ver pobre tendo luz e água cortada, né? E agora, qual é a grande jogada dele? Ele anuncia que a tarifa social da Sabesp vai cair 10%. Só que a tarifa social é para aquele que prova que ele está na miséria, sabe? Aquele bem pobre mesmo. Representa uma fatia mínima do montante de pessoas que consomem água. Para a grande maioria, ele diz que não vai subir, como todos que privatizam falam, mas vai subir. Com o passar do tempo, vai subir. Então, a questão é basicamente essa. Múcios militares apertam Lula por dinheiro para reequipar as Forças Armadas. É isso mesmo, o Múcio e os militares estão se juntando a tantos outros e o Múcio apertando, né, o presidente Lula, e já está bem na hora desse Múcio cair fora. Julgamento sobre magistrados da Lava Jato reacende divisão entre alas do STF sobre a operação. Bom, até a Vaza Jato existia no STF uma tropa de choque lavajatista. Quando as mensagens do Intercept mostraram que Moro e Dallagnol combinavam para barrar a defesa do Lula, impedir o Lula de se defender, não é? A acusação e o juízo do caso tinham uma parceria ilegal e inclusive forjavam provas, etc. O que é que aconteceu? E foi diminuindo o ímpeto dessa tropa de choque da Lava Jato no STF. Era formada pelo Barroso, que hoje é presidente do STF, o Luiz Fux e o Edson Fachin. E agora, com essa ação do Barroso para impedir o julgamento, a investigação da Lava Jato, porque ele sempre foi lavajatista, começa a haver uma nova divisão do STF entre não lavajatistas e lavajatistas. A sorte é que os lavajatistas são minoria. No julgamento da suspeição do Moro, eles foram derrotados por 7-3. E também aqui o Lira ele vai priorizar pautas bomba contra o Lula e contra o STF. Como resposta ao Padilha ter dito que ele estava por trás da tentativa de tirar o assassino Marielle da cadeia, ele vai instalar um monte de CPIs e vai colocar em votação divergências da Câmara e do Senado, da Câmara no caso, contra o STF, projetos sobre drogas, projetos diversos aí contra o STF para confrontar o STF. Essa é a vingança dele. Senador bolsonarista bajula o STF e o TSE para evitar a cassação. É a mesma coisa que o Sérgio Moro fez, né? Não se sabe se vai funcionar. Hoje não deve funcionar no TSE, na configuração de hoje no TSE. Bom, e enquanto isso, a bancada do agro, a mando do Lira, articula a derrubada do programa Terra da Gente, que é a tal prateleira de terras para a reforma agrária do Lula. E o grupo aproveita a crise entre o Lira e o Lula, após o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, exonerar o primo de Arthur Lira para derrubar um projeto, porque eles não querem que a reforma agrária avance, claro. E também o Lira vai facilitar um projeto sobre expulsão de invasores de terra
que vai provocar muito mais violência no campo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.